está registrando. Muito bem. Voltando aqui à ideia, só recapitulando o que é essa aula, né? Então, essa aula a gente vai fazer algumas demonstrações, tá? A gente está no capítulo 2 aqui do livro do Barbosa, né? O João Marcos, João Lucas, né? O livrinho amarelinho do Geometria Euclidiana. Estamos no capítulo 2, né? A ideia dessa aula é a gente fazer essa prova dessas proposições, tá? Utilizando as informações anteriores. Então, eu escrevi aqui as informações, eu tenho uma semi-reta, tenho que existe um segmento que é menor do que o segmento AB, né? Se eu formar ele, a conclusão está entre A e B. Tá? Aí eu estava só fazendo alguns comentários, né, que em matemática, né, quando a gente vai provar essas implicações, na verdade, a gente sempre considera que essa premissa é verdadeira. Tá? E o mecanismo que faz isso se chama modus ponens, acho que vocês também ouviram falar. Quando eu tenho que alfa implica beta e alfa, é porque esse cara obrigatoriamente é verdadeiro. Aqui são duas informações. Todas as informações que estão escritas, né, logicamente, é porque elas são verdadeiras. Se o alfa está aqui, é porque ele é verdade. E com essas duas informações, a conclusão disso é o beta. Então, é mais ou menos a ideia daqui, tá? A gente supõe que isso aqui é verdade, né? E com essa suposição, né, a gente tem que chegar que essa implicação é verdadeira, logo essa conclusão ela também vai ser. Essa é a ideia essencial das demonstrações aqui. É lógico que a gente não vai usar só essa informação, nem ficar de brincadeira de se isso for verdade, se isso for falso, né, a gente pode usar todas as informações anteriores, né, já que aqui a ideia é construir um conjunto de uma teoria, né? Tipo isso. Tá, então vamos só fazer um rascunho aqui para a gente visualizar o que é dado. Né? Isso aqui eu sei que a gente fez na aula anterior, mas só para reforçar, né? Então eu tenho aqui uma semi-reta AB. Tem uma semi-reta aqui AB. Então ela começa no ponto A e ela passa por B. É isso que significa esse símbolo. E ele diz que tem um segmento AC que é menor do que AB, né? Então, se eu colocar aqui o segmento, já vai dar para ver, né? Que, se eu pegar aqui um segmento, se eu pegar um segmento aqui, ó, AC menor do que AB, pegar um segmento aqui AC menor do que AB, então é visualizável, né, que o C está entre A e B. Tá, então, tudo bem, o desenho ele já mostra, né, ele já mostra essa conclusão. Porém, aqui a gente tem que montar um texto, né, para que a pessoa seja convencida, né, não através de um desenho, e sim das teorias que existem. Então, quais seriam os argumentos que vocês usariam? O C ele tem que pertencer à semi-reta. Assim. Aqui eu coloquei
Um pouco abaixo é só para visualizar, tá? Mas na verdade isso aqui tá no objeto só. Na verdade, olhando para o desenho não tem outra forma, né? A outra forma dele estar em AB é estar em qualquer ponto aqui, né? Porque eu sei que entre dois pontos existe infinitos e eu peguei ele aqui, mas poderia ser em qualquer lugar, tá? A questão agora é argumentar. Esse é o. Ele não fala. Peraí, deixa eu só ver aqui. É isso que a gente vai ter que chegar. Ó. Ele diz, ó, existe um segmento. Ele não fala de ponto aqui na premissa. Ele fala de ponto na conclusão. Tá? Então, quando eu tenho esses dois objetos, a conclusão é sempre entre pontos. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer essa prova, né? Vamos ver qual proposição satisfaz essas coisas. Então, olhando aqui, eu vou deixar vocês olhando aqui as definições e olhando os axiomas. Qual axioma vocês acham que seria interessante iniciar nosso texto, né, que a gente possa usar, né, considerando essa parte inicial como verdadeira, né? Eu tenho que pegar axiomas que trabalhem com semi-retas, né? No caso, não necessariamente, mas pelo menos com segmentos. Então, o que vocês acham aí que a gente deve usar? No caso, professor, usaria esse terceiro axioma, fazer o cálculo, já que temos A e C, a gente pegaria de C e B e faríamos a soma para saber É se daria A e uma, B. é uma proposta interessante, mas vamos só observar, né, a natureza do objeto do axioma C e dessa proposição. A proposição ela dá informações de semi-retas e segmentos. O axioma C, a premissa desse axioma são pontos. No caso, não dá para fazer uma conclusão forte. Pessoal, só um minuto, eu vou ter que pegar aqui o que eu tinha dito.
Bom, já vi que tem alguns comentários, tá? Eu acho que esse é o intuito, tá? É discutir mesmo. Não sei, não lembro quem foi que comentou dessa possibilidade de usar o axioma 3. Sendo que aí me lembrou o seguinte, né? O axioma 3, se a gente observar, ele é a conclusão aqui dessa nossa proposição. E uma maneira que a gente pode utilizar esse axioma, sei lá, né, se a gente quiser utilizar, é a seguinte informação. A nossa estrutura, né, essa proposição é da forma alfa implica beta, e existe uma equivalência, né, dessa informação aqui, que é negar beta, e isso implica que vai ter que dar negação de alfa, tá? Ou seja, se eu disser, eu posso supor que o C não está entre A e B. Aí eu vou começar a ver os casos e ver se se encaixa com esses dois. Isso é possível também, tá? Não sei se vocês estão visualizando, mas deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. O Pedro disse que ficou um pouco confuso nessa parte de se a medida é menor, né? Ele está dando como premissa, então o C está entre A e B. Porque C não pertence à semi-reta. Na verdade, o C pertence sim. Tá? Esse C ele pertence à semi-reta AB. A questão é quais são as possibilidades para esse C, ignorando a medida. Esse C pode estar aqui entre o A e B, ou o C pode estar depois do B. Mas o que ele conclui é que ele está entre os dois, tá? Se ele não falasse de medida, se ele dissesse, ó, eu tenho uma semi-reta B e existe o ponto C nela. Aí eu tenho essas duas opções. Sendo que, como ele falou dessa medida, então acaba recaindo no que está em verde. Tá? Tá? É isso. Eu coloquei aqui a parte para visualizar em relação à medida. Tá? A medida do AC é menor do que a B. Foi isso que eu fiz. Aí eu não sei qual o caminho que vocês acham melhor. Tá? Mas, deixa eu voltar aqui. Vocês querem seguir esse caminho da contradição? Da contradição não, da contrapositiva, né? Que é esse caminho aqui. Ou vocês querem procurar axiomas que deem suporte? Alguém comentou do axioma 2. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Oh, foi o José Oliveira. Usando o segundo axioma. Que o segundo ele fala em relação à medida, né? De como é que eu faço essa medição aqui. No caso é B menos A. Bom, se eu tivesse esse teorema 1 provado, aí já seria mais fácil, né, para provar ele, mas não tem. Bom, então vamos aqui a ideia, tá? Como ele envolve pontos, tá? E aqui ele só envolve medidas, então vamos começar, né, inicialmente falando dos pontos que estão envolvidos. Então, vamos começar assim, ó. Sabe-se que há 3 pontos envolvidos. Pois existem
dois segmentos comparados. E essa coisa que eu estou escrevendo aqui é um texto possível, tá? Dependendo do caminho que você siga, tá? Pode ser que o texto não fique exatamente assim. Sabe-se que há 3 pontos envolvidos, pois existem dois segmentos comparados, né? Aqui está errado. Segmentos. Os pontos são, tá assim. A, B e C. Tá. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu usei, na verdade, até o momento não usei axioma, mas pelos objetos, né? Como os objetos usam pontos, no caso aqui são os extremos, e nesse caso aqui só tem um extremo, né? A semirreta só tem um extremo. Então, com essas duas medidas que a gente está admitindo essa verdade, né? Significa que tem 3 pontos envolvidos, o A, B e C. Aí, vamos ver, eu vou abrir as possibilidades aqui, ó. Nesse caso aqui está em relação à medida, beleza, né? Eu tenho essa informação que possa ser que eu introduza, tá? Em algum momento, mas eu tenho que abrir possibilidades, porque até o momento no meu texto eu não disse quem está entre quem. Então, é isso que eu quero dizer agora, tá? Quando eu tenho 3 pontos, o que eu posso dizer? Então, eu vou ter que recorrer a outros axiomas que falam de pontos, né? Se a gente olhar aqui o da incidência, né? Dado uma reta, existem pontos que pertencem a ela e outros que não pertencem, isso aqui não se usa. Dado 2 pontos distintos, aqui eu também não uso, porque eu uso 2. Aqui, ó, dado 3 pontos de uma reta, um e apenas um deles localiza-se entre os outros dois. Então, as possibilidades vão ser abertas em função desse axioma O1, que é o primeiro axioma de ordem. Tá? Então, agora eu vou dizer, pelo axioma 1, O1, tá? 1 porque é do primeiro capítulo, e O1 porque é esse. Porque é esse daqui, No né? caso, professor, a gente pode colocar assim, segundo o axioma de ordem O2 ou O1, também pode ser assim, no lugar de colocar o capítulo? No caso, o O2, para você usar, você tem que pegar simplesmente 2 pontos iniciais. Não, perdão, desculpa. Não, não foi a questão do axioma. Tipo, lá na hora que eu for Sim, argumentar, escrevendo, eu posso colocar, e pelo axioma de ordem O1, tipo, em vez de pode. botar capítulo 1, O1. Sim. Não, no caso, eu estou escrevendo essa nomenclatura aqui é só para aula, mas Só assim, para aula, se mas você. no caso vai usar axioma de ordem, né? Em vez de escrever axioma 1. Isso. Ok. Porque no caso é isso que eu quero dizer, né? É o primeiro axioma de ordem, né? Que está no capítulo 1. É só para a gente ficar fácil aqui. Mas no texto vocês podem, né, usar do jeito que o nosso colega falou. Tá, pelo axioma 1O1, A está entre
BC, B e C, ou B está entre A e C, ou essa opção, né? C está entre A e B. Bom, percebam que aqui eu abri 3 opções. Né? O axioma me garante que uma dessas 3 é a verdadeira. Tá todo mundo acompanhando até o momento, né? Tá tranquilo, né? Ok. Agora a pergunta, a gente já sabe qual é a conclusão, né? Então, qual é o nosso papel agora? É mostrar que essa informação e essa informação são falsas. Aí eu pergunto, por que essa informação é falsa? Tá? Por que essa primeira é falsa? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Vou deixar aqui os axiomas em aberto, tá? Para vocês também, vocês podem utilizar isso aqui, ó, isso aqui também é uma informação possível de se usar, mas eu vou deixar aí as definições, né? Os axiomas, pode ser que se use um deles. O Eric falou porque a B é maior do que a C. No caso, a primeira, A está entre B e C, não tem como, porque A e B é maior do que A e C. Então, mas espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Não estou dizendo que você tá dizendo é falso, mas deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um caso em que o A está entre o B e C, tá? Então, vou pegar aqui. Ele diz, ele diz que o AC é maior, né? Então, vamos botar aqui o A, ou aqui o A não. Aqui o B, aqui o C, e ele diz que o AC é maior. Então, como eu criei um exemplo que o A está entre o B e C, e esse pedaço é maior, peraí, o AB é maior. Então, eu acho que não é essa questão de distância. Peraí, deixa eu só ver de novo. O AB é maior. Foi mal. Então, deixa eu... O AB é maior. Eu posso, né, esse exemplo aqui... Tá, o A está entre o B e C e o AB é maior. Tá? Ou seja, eu consegui satisfazer a condição inicial. Licença, professor. Pode É, falar. é porque quando o senhor pediu para a gente pensar em como falar que essa informação A está entre B e C é falsa, aí eu vi lá no título que... Peraí, só um segundo. Não, que a outra questão, perdão, que B está entre A e C é falsa. Eu vi que a distância de A para B é maior que A para C. Está lá no título da questão. Sim. Então, se a distância entre é, A, A e B é maior do que A e C, então isso significa que é, não tem como B tá no meio. Certo. Ok. Aí, no caso, só falta escrever isso, né? Porque aí, no caso, para mostrar isso aqui, que é a razão da falsidade desse aqui,
Ah, A entendi, ideia entendi. é vir para esse aqui, ó. Entendi, professor. Oi? Entendi. Porque é isso que fala de medida, ó. Aí a gente vai ver que a medida não vai bater com essa, tá? Agora, para mostrar que esse é falso, né? No caso, o nosso colega ele já deu a ideia desse aqui, né? Já deu a ideia de como escrever isso aqui. Agora a gente tem que ver como é que mostra que esse aqui é falso. Alguém consegue enxergar por que, que o A não, nunca pode estar entre o B e C nesse contexto? Muito bem, o Ryan, acho que é Ryan, falou que a semi-reta começa em A. E é por aí mesmo. Mas a ideia é isso mesmo. A semi-reta começa do ponto A. E os meus segmentos também partem do A. Então significa que o A sempre vai ser o primeiro elemento, tanto do segmento como da semi-reta. Consequentemente, o A não pode estar entre eles. Tá? Porque aí você, né, a razão mais forte disso é a seguinte: se eu construir aqui a semi-reta AB, o C fica de fora. Exatamente. Flávio falou. Todo mundo visualizou isso que eu acabei de falar? Assim, eu entendi o que o senhor falou, mas onde é que o senhor está dizendo que o A é necessariamente começa a semi-reta? Porque aí é. Deixa eu ver se tem algum dado que fala da definição de semi-reta. Deixa eu ver aqui essa definição. Conjunto constituído pelos pontos do segmento AB e todos os seis, tais que o B encontra-se entre A e C. Então, ó, vamos ver aqui. Ó. Na verdade, é por causa dessa definição aqui, tá? Eu tenho dois pontos A e B diferentes. Aí o conjunto constituído por esse segmento e por todos os pontos C, tais que o B fica entre o A e C, que é justamente isso, né? A, essa semi-reta aqui, AB, né, que é o que está lá, é formado pelo segmento e todos os pontos C, tais que o B fica entre o A e C. Ou seja, os pontos que vão depois da depois do B, tá? Então, aí ele diz, né? É chamado semi-reta de origem A. Então, esse símbolo me indica que a origem da semi-reta é A. Tranquilo, né? Show, entendi. Ok. Inclusive, a gente pode se utilizar dessa definição para dizer isso, tá? Vamos só escrever isso. Então, A não pode estar entre
entre B e C, pois é origem da semirreta. Semirreta SAB e caso não fosse, não, se e, e caso o A pudesse estar, C não pertenceria à semirreta. Bom, deixa eu só ver se o texto está interessante. A não pode estar entre B e C, pois é a origem da semirreta B, e caso A pudesse estar, o C não estaria na semirreta. Vocês se convencem disso ou acho que ainda tem que falar mais? Deixa eu ver. Ok. Só faltou falar uma coisa, né? Que eu vou colocar aqui como asterisco, tá? Vou colocar aqui em cima. Asterisco. De acordo com a definição D2, tá? Aqui eu vou falar porque é muita definição, o texto completo, né? Aí é interessante dizer isso. E na questão de que a, a B é maior que a C, o senhor vai citar isso? Vale a pena citar? Mas isso para falar desse aqui ou desse aqui? É porque assim, a gente tá provando que o que ele está dizendo ali é verdade, né? Então a gente já eliminou uma possibilidade que no caso é A Sim, está entre B e C, com esse sim, axioma que o senhor provou. Então falta sim. provar um para poder confirmar. Sim, aí no caso para provar esse, eu vou usar a ideia de. Eu não vi quem foi que falou, tá? Porque aqui eu vejo o chat, eu não vejo a. Nilbert. Aí eu vou usar, foi o Nilbert que falou? Ou é o Nilbert quem está falando? Ambos. Ah, tá. Ah, foi você que falou da outra vez? Sim, sim. Tá, então eu vou usar agora a tua ideia para isso. Tá? Opa, não, essa parte, a segunda parte foi outra pessoa. O que eu falei foi Ah, só a pergunta. muito bem.
Tá, então, se, vamos considerar isso, né? Se B está entre A e B, o que eu posso falar em relação às medidas? Agora, no caso, eu quero usar essa daqui. Ó. Eu quero usar esse axioma. Aí, o que eu posso dizer aqui? De acordo com o axioma S3, C necessariamente tem que estar entre A e B, pois a B é maior que a C. Na verdade, eu não estava querendo chegar nesse ponto. Eu estava querendo dizer o seguinte. O axioma diz que quando C está entre A e B, é essa informação que ocorre, né? Eu quero fazer a mesma coisa, sendo que lá vai estar trocado. Ó. B, ó, eu botei aqui como se fosse um condicional. Se o B está entre o A e B, A e C, desculpe. Se o B está entre o A e C, então, aí eu quero concluir com medidas. Aí depois que eu vou dizer, de acordo com o axioma S3. Tá? É isso que eu quero falar. Então, aqui eu vou dizer assim. Vamos só ver lá. Eu vou colocar aqui o desenho da ideia, tá? Depois eu apago. Então, é assim, eu tenho aqui o B, né, supostamente está entre A e C. Aqui que eu posso dizer que o AC, a medida do AC, vai ser a soma dessas duas, tá? É isso que diz aquele axioma S3. Ele diz isso aqui, ó. Mais BC. Então, é isso que eu vou colocar aqui, tá? Então, AC é igual a AB mais BC. Tranquilo até aí? Tranquilo. Ok. Agora, eu vou dizer o seguinte, com isso, o que eu posso falar de AC e o que eu posso falar de AB? Veja, o AB somado a alguém, né, nessa segunda condição, deixa eu só, deixa eu colocar, antes de falar isso aqui, eu vou só escrever assim, de acordo com 2S3, né, que é o axioma do capítulo 2, né, o terceiro axioma. Com isso, pressupõe que algumas informações, pelo menos operacionais, já se conheçam, tá? Então, significa o seguinte, se eu fizer AC, né, se eu escrever AC e AB, né, na verdade, quem é o AC? É o AB mais alguém. Mas se eu tiro esse cara aqui, a soma torna igual, mas se eu tiro esse, aí quem é que fica maior? O AC. Tá? Mas aí o que é isso? Aí isso não vai de encontro às premissas iniciais, tá? Isso vai de encontro às premissas iniciais, porque o AC é menor e aqui o AC é maior. E quando é que o AC foi maior?
quando eu fiz a suposição que o B está entre A e C. Tá? Então, isso vai de encontro com que eu já posso dizer que é contradição, porque ele é uma conclusão contrária do que de um dado, né? Então, aqui contradição logo, quer dizer, portanto, C está entre A e B. Deu para entender a ideia da construção? Deu sim, deu. Ficou bem melhor de entender. Para entender, mas é uma trabalheira grande, hein, professor? Não, mas olha, aqui o objetivo nosso não é realizar provas curtas. Aqui eu abro a discussão com vocês, tá? E a gente vou catando as ideias que vocês vão me falando. Tem provas que são curtas, tem provas que acabam sendo longas. Como aqui a ideia é a gente discutir para vocês entenderem como é que funciona, então, às vezes o texto fica grande mesmo, tá? Então, aqui a minha preocupação não é fazer provas pequenas. Entendi. E sim ir puxando, né? E olhando e construindo a prova. Mas provavelmente deve ter um caminho, né, menor. Né? Enfim, é por aí. Eu acho que vale muito assim, essa ideia de construir essas demonstrações com vocês, né? Deixa eu ver. Para concluir que C está entre A e B, então podemos usar o axioma 3. O axioma 3, no caso, foi utilizado aqui. Né? Está aqui ele. O 2S3, né? 2 do capítulo, né? Capítulo 2, e o S3, que é o axioma 3, tá? Que é esse aqui. Tranquilo, né? Pode falar. O senhor vai resolver todas ou assim, o que a gente for pedindo? Na verdade, a intenção, né? Se, por exemplo, essa aula, o tempo todinho que eu utilizasse, eu só resolvesse uma, para mim não importa isso, né? Não importa quantas eu faço, e sim como vocês visualizam o mecanismo de prova. Né? Aqui também eu uso essa ideia de construção de texto junto, né? Para visualizar, né, como é que você vai investigando e vai escrevendo. É por aí. Pronto. O senhor tem como resolver a P7 e a P8, que foi aqui eu não consegui fazer? P7. Peraí, qual foi que você não conseguiu? Ou essa não é a mesma atividade que o senhor tinha passado semana retrasada? Que era para a gente fazer a atividade. Ah, não, sim, aquilo ali é outra coisa. Ah, sim, tô confundindo então. Porque aqui ali era a P7 e a P8 existia uma bagagem maior ali em relação ao
operação de união, interseção, né? Aqui não, aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente supõe que não sabe quase nada de matemática, né? E o que a gente sabe é só isso, o capítulo 1 e o capítulo 2. Tá? Mas, assim, de análise. Teve alunos que, né, me mandaram a resposta do meu feedback. Quando eu for passando as atividades, eu dou uma olhada novamente, tá? Aí eu vejo, eu respondo essa... Porque fica lá registrado, né? Fica lá, eu vejo que o aluno respondeu e, né, eles, pelo menos, aparentemente, agrupam em atividades, né, por aluno. Professor, existe alguém assim que esteja tirando dúvidas, como tem nas aulas normal, geralmente? Não. Rapaz, vai ter essa pessoa porque tem uma seleção aí que a prova é na segunda-feira, eu acho, agora. Vai ter uma seleção para monitores dessas duas disciplinas, né? Análise combinatória e geometria euclidiana. Aí, né, depois, quando fizer a seleção, aí eu vou ver, né, quem vai trabalhar comigo, aí eu passo para vocês os nomes Show. e os horários. Beleza? Muito bem. Então, vamos agora para esse teorema 1, tá? Lembrando que, como a gente acabou de provar a proposição 1, ele virou axioma. Então, a gente pode usar ele, se for necessário, né, para provar qualquer teorema, né, que está por vir. Então, esse teorema 1 diz assim: considere os pontos ABC, né, que os reais correspondentes a ABC minúsculo, né, são os correspondentes deles, ou seja, esse ponto A, o número real que representa ele é o A, né, e o B para o B e assim vai. Aí ele diz, se C está entre A e B, então esse número C tem que estar entre o A e B. Tá? Para fazer esse teorema 1, excepcionalmente a gente vai se utilizar do axioma 2, tá? Por quê? O axioma 3, o 2 e o 3, né? Porque o 2 ele fala de medida, né? E usando as medidas que a gente vai verificar que, de fato, né, se a medida C é um número entre A e B, é porque o ponto C, né, que corresponde a ele, tem que estar entre os pontos A e B. Então, vamos fazer esse teorema 1. Esse teorema 1 aparentemente é mais tranquilo, inclusive, não que esse aqui, né, porque aqui a gente foi construindo e ficou o texto desse tamanho. Tá, então a gente tem que provar isso, tá? C está entre A e B, então o Czinho está entre o A e B. Lembrando que o C é quem representa na reta o C maiúsculo, né? C é o ponto, é o nome do ponto, e o Czinho é a sua medida. Tá, então vamos lá, né? Agora a nossa premissa é essa daqui, né? Isso aqui é a premissa, né? A gente supõe a verdade disso aqui. E o axioma que está diretamente ligado a essa informação é o terceiro, né? Então, a conclusão desse axioma é essa informação aqui, que é o que a gente vai colocar lá, tá? Se o C está entre A e B, então
o AB nada mais é do que o AC mais CB. De acordo com 2S3. Ou seja, de acordo com o terceiro axioma do capítulo 2. Tá. E agora? O que vocês acham agora que eu devo fazer? Né? O primeiro passo, já dei, né? Usei o axioma S3. Uso o S2. Muito bem. Então, assim, B menos A, né? No caso, antes eu vou só declarar quem está relacionado a quem, né? Porque eu sei que a gente sabe que está aqui na conclusão, mas no texto eu tenho que dizer. Aí depois disso eu uso o S2 de acordo com a ideia aqui do Flávio Seabra, tá? Então, considere que A está associado ao A, o B ao B e o C ao C. Então, acabei de realizar aqui a objeção, tá? Deixa eu ver se tem algum axioma que fale sobre isso. Essa associação de pontos e números. Eu acho que é definição. Não. Tá aqui. É isso aqui, ó. Para todo par, mas não é isso. É esse aqui mesmo. É o S2 mesmo. Porque o S2 diz assim: existe uma objeção entre pontos de uma reta e os reais, tá? Tá. Então nem precisa. Vocês visualizam que nem precisa? Porque se eu estou colocando isso aqui, e eu estou dizendo de acordo com esse 2, ele já está me dizendo que tem uma objeção, né? Tá, mas eu vou colocar porque aqui não diz exatamente quem é quem, né? Ok, então disse aqui quem era. Tá, então vamos continuar aqui, aí a gente vai dizer, para usar o S2, de acordo com S2, 2S2, eu sempre escrevo no impessoal, tá? Sempre. Mas vocês podem escrever na primeira do plural, né? No caso aqui seria temos, né? Considerando ou consideramos a associado e assim vai, tá? Vocês têm essas duas opções. O que não pode é você colocar consideramos a associado a, aí quando chegar aqui bota tem. Isso não pode, né? Tem que estar tudo, né, conjugado do mesmo jeito. Então tem-se que, ou se tem, né? Tanto faz. Que B menos A é igual a C
C menos A mais B menos C. Ok. No caso, esses módulos aí estão representando o tamanho dos seminetos, né? O tamanho dos... Exatamente. Aí, o próximo passo é o seguinte, né? Aqui, a gente está considerando... A gente sabe que se põe em módulo porque não sabe onde está o A e B, tá? Então, aqui a gente, sei lá, tem que fazer algumas considerações, né? Por exemplo, eu vou fazer uma delas, mas aí, né, as outras, né, posso deixar para vocês como exercício. Eu tenho que considerar que essas diferenças são todas positivas, por exemplo, né, um caso. Aí vocês começam a abrir os outros também, né? Sei lá, só para... Porque, assim, às vezes na demonstração, né, quando você tem vários casos, você tem que ir mostrando cada um. Eu sei que ele não fala de sinal, né? Assim, mas eu aqui, a priori, né, o próximo passo é eu considerar que essa diferença dentro dos módulos são todas positivas, tá? Então, se B menos A, C menos A e B menos C forem todos maiores do que zero, né? Então, B menos A é igual a C menos A mais B menos C. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que esse caminho aqui a gente não vai chegar em canto nenhum. Não chega não. Não vou considerar isso aqui não, tá? Por que eu não vou considerar? Porque aqui cancela C com C, né? E fica B menos A dos dois lados. Então, na verdade, o que eu estou provando? Nada, né? Estou provando que o B menos A é exatamente igual a B menos A. Isso não é falso, mas não é o que a gente quer chegar, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Vou colocar assim, ó. Então, eu vou dizer assim, nota-se que B menos A é menor do que C menos A e B menos A é menor do que B menos C. Não, contrário. Se a soma dá esse, né, cada parte é menor do que ele, é verdade. Então, deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui eu tenho isso aqui eu tenho isso. Ok? Todo mundo visualizou o que eu fiz daqui para cá? Dá sim. Deu, né? Se a soma dá esse, é porque essa parte é menor do que esse e essa parte também é menor. Tá. Aí agora sim, tá? Supondo B menos A, C menos A e B menos C positivos,
chega-se que... Por que eu estou fazendo essa consideração? Porque eu vou tirar os módulos. Tá? Eu quero operar essas coisas, né? Para operar, eu tenho que tirar esses módulos aí. Aí, fazendo aqui a operação aqui, a gente vai chegar no seguinte: B menos A é maior do que C menos A. Tá. Aí, numa desigualdade, né? Para que ela continue desigual, eu tenho que, se eu somar a mesma coisa dos dois lados, isso aqui vai continuar desigual, né? Esse cara é maior. Se eu somar aqui 30 dos dois lados, ele vai continuar desigual. Então, eu vou somar aqui. Esses que é pura matemática, eu vou botar mais simbólico, tá? Então, isso aqui implica que A somado a B menos A é maior do que A somado a C menos A. Aí, com isso, a gente sabe que esse cara aqui vai cancelar com esse, e esse cara aqui, né, vai cancelar com esse. Então, o que a gente vai chegar? Que B é maior do que C. Por outro lado, no caso, por outro lado, é quando eu vou falar do outro caso. De maneira análoga, eu disse de maneira análoga, porque eu não vou fazer a mesma conta, tá? Aqui eu não quero fazer o mesmo processo, mas eu vou fazer a mesma coisa. E não vai dar nenhum problema, tá? De maneira análoga, a gente vai chegar aqui menos A é maior do que menos C. Aí, isso aqui implica que se eu multiplico a minha inequação por menos 1, se eu multiplicar por menos 1, aqui eu botei isso aqui, mas... Se eu multiplicar a minha inequação por menos 1, o que vai acontecer com esse sinal aqui do meio? Inverte. É o único caso que tem a inversão, tá? Então, isso aqui vai acontecer. Tá? Assim, tá, isso aqui implica que A é menor do que C. Dessa forma, o B é maior do que C, né? Então, se eu botar o C aqui no meio, ele é menor do que B e ele é maior do que A. Então, consegui provar que vamos ver o que ele pede, né? É verdade que o C está entre o A e B? É verdade, né? A gente conseguiu provar usando o S2 e o S3, né? Os axiomas, os dois axiomas indiretamente também o S1, né? Mas é porque o S1 ele diz que tem bijeção de dado dois números, tem uma bijeção entre eles. E essa bijeção já é dado através do S2, né? Pela medida deles. E a gente chegou nessa informação, né? Então vamos só escrever aqui. Portanto, C está entre A e B. Professor, eu só não consegui entender nessa parte que você supõe que os módulos são positivos ali. Aí você colocou que B menos A é maior que C menos A. Aí implica em A mais B menos A
que é maior do que A Sim, mais C menos A. sim. Por que que foi feito esse cálculo? Eu não. Bom, na verdade, aqui a proposta era essa, né? Quando é que um número está entre dois, né? Quando isso Sim. aqui acontece, né? Como a gente ordena números. Quando a medida dele é maior do que, né? Se eu tenho três números, se um número é maior do que o menor e ele é menor do que o maior, vamos falar assim, eu sei que isso é bem óbvio. Então ele está entre, né? Entre os dois. Então, como é que eu tinha que chegar nisso, né? Eu tinha que operar de alguma maneira isso aqui. E aqui tem desigualdades, né? A partir do momento que eu separei as partes comparando com o todo, digamos assim, então significa que as partes são menores. Aí, para eu escrever, essa equação aqui é a mesma que essa Uhum. inequação. Se você olhar essa inequação, é igualzinha a essa aqui, ó. Sim. Qual é a diferença? Que aqui está sem módulo. Isso, Sendo que isso. para eu tirar o módulo, né, o módulo ser ele mesmo, só se essa conta aqui de dentro for positiva. Se essa conta for negativa, aqui tem que ser o sinal trocado, tá? Uhum. Menos. Que no caso eu peguei o caso mais simples aqui para mostrar para vocês, né? Eu fiz essa suposição, tá? Que todos os elementos aqui dentro, né? Porque no caso, quando eu faço essa suposição, é como se eu estivesse supondo o seguinte: estou supondo, teoricamente, né? Que eu tenho um segmento AB, né? Numa reta, né? Não é no plano. E o AB na reta, né, se a reta for da direita para a esquerda, a orientação de crescimento, ele está pegando então o maior, diminuindo do menor. É mais ou menos isso que eu estou fazendo na suposição aqui, né, que ele obedece, né, apesar de ele não dizer isso, mas quando eu faço essa suposição é como se ele estivesse obedecendo a isso. Toda vez que aparecer o segmento AB, é porque o B ele está à direita do A, né, pela reta real que a gente conhece, e sua medida é pegar, né, o ponto à direita menos o à esquerda, ou seja, que vai ser sempre positivo. Foi mais ou menos essa noção que eu usei. Então, está aqui, ó. Ficou B menos A e C menos A. Observe que tem o A aqui, ó, dos dois lados da desigualdade. O que isso significa? Que se eu retiro os dois, a desigualdade não muda. Essencialmente foi isso. Sim, mas para retirar, o que tem que fazer? É a operação inversa. Por isso que eu adicionei o A. Porque A menos A é zero. A menos A é zero, né? Então fica B maior do que C aqui. Ah, agora entendi, entendi. Eu só entrei em detalhes, assim, Sim, na sim. conta, né? Porque como eu estou escrevendo, eu podia dizer o que dava já e não ficar tão claro, né? Para na hora que você fosse reestudar ou, sei lá, olhar o vídeo novamente, aí eu escrevi ele mais completo. Da mesma forma, se eu fizer essa mesma coisa que eu fiz para essa desigualdade aqui, né? Fazendo a mesma consideração, a gente vai chegar, né, que quem vai se cancelar aqui é o B. Uhum. Aí Então no vai ficar caso o menos A A. vai. Isso. Entendi, Aí professor. pronto, aí Aí a você. única operação que inverte é o produto ou a divisão por negativos, né? Por isso que eu fiz questão de enfatizar aqui, para mostrar a mudança. Então, a menor do que C. Então, cheguei que o C está entre A e B. Entendi, professor. Essa, Obrigado. nada. Ok. Inclusive, se der errado, né, essa questão se você supor que, supondo agora, né, que, né, para ver se segue a ordem, né? No caso, sempre esse está à direita desse, sempre esse está à direita desse, né? Beleza, mas se não segue a ordem, né? Pode ser que signifique que o meu sistema que eu estou usando tem que seguir essa ordem. Tem algumas coisas assim que não são ditas, não são definidas, mas são admitidas, né? Não chega a ser axioma, mas sei lá, sei lá, é chamada de preliminares, né? Tem informações preliminares. Bom, então essa é a ideia da prova, tá? Eu sei que Professor, pode falar.
No caso da segunda prova, da segunda parte, né, que você tem que achar o A maior que C, você usou menos B para multiplicar, foi isso? Não, Na, aqui é menos um. É menos um. na parte da maneira análoga? Aqui é menos um. Ah, sim, sim. Deixa eu escrever novamente, às vezes na Entendi. pressa. Desculpa aí, se for parecendo coisa que não deveria parecer. Menos um aqui. Menos um aqui. Obrigado, viu? Ok. Bom, vocês viram, né, que a partir do momento que a gente começa a trabalhar esses exercícios, demanda tempo, né? E uma das razões, né, de propósito, eu me utilizo do tempo, né, que é, sei lá, para o máximo entenderem a ideia de como a gente constrói as provas. Então ficou aí esse teorema 2, né, que ele segue também a mesma ideia do teorema 1, tá? Todo segmento possui um único ponto médio, então a gente toma. Eu vou colocar aqui só as ideias dele, eu não sei se a gente vai ter tempo de provar. Provavelmente na próxima aula, sim, né? Porque, como ficou acordado entre os professores, eu dei meia aula, né? Que era só a introdução disso, na aula anterior. Estou dando essa aula que é a prova, e no próximo encontro é meia aula de novo, porque aí Lorena pega o próximo capítulo, tá? Então, aqui eu vou iniciar, né? E qualquer coisa, a gente, se não der tempo aqui, eu termino na próxima aula e tiro as dúvidas. Aqui não tem muito segredo, essa disciplina. A questão de provar é seguindo esses caminhos, tá? E tem que treinar o máximo possível. Então, a minha dica para vocês é, tentem novamente fazer o do primeiro capítulo, né? Sei lá, se a tua redação não ficou boa, tenta melhorar, porque a ideia é essa, né? Inclusive tem professor que chama esse curso de redação, assim, entre aspas. Que de fato é, né? Um pouco. E tenta fazer essas e vai tentando na sequência, tá? Eu acho que a ideia, né, para o aluno se sair bem nessa disciplina e, sei lá, sem dificuldades para disciplinas futuras, é fazendo esse exercício. Então, deixa eu pegar aqui o teorema 2, tá? Pelo menos as ideias dele. Ele diz assim, todo segmento tem ponto médio, né? Tem um único ponto médio, tem todo segmento, um único ponto médio. Bom, toda vez que a gente tem essas informações que ele usa o termo único, significa que tem duas coisas para provar. Primeiro, a gente tem que provar que, dado um segmento, eu consigo um ponto médio. É a primeira coisa que a gente tem que provar. Eu vou colocar isso aqui. Tá? E a segunda coisa é que esse ponto é único. Então, aqui, para se provar isso, eu tenho que provar duas coisas. Né? Que para todo segmento, eu vou colocar assim meio grosseiro, né? Existe um ponto médio. Quando eu digo que existe ponto médio nessa primeira informação, a priori não estou dizendo que existe, que só tem um. E segundo, né, que dados dois pontos médios, sei lá, é a maneira como usualmente a gente prova, né? Dois pontos médios. Então, eles são iguais. É assim que a gente prova essa segunda parte, tá? Supõe que são diferentes e no fim das contas, supõe que são dois. A gente vai ver que esses dois só podem ser idênticos. Então essa é a ideia, tá? Aí como é que a gente prova então essa primeira parte? Ou pelo menos começa, né? Primeiro, vamos só ver aqui a ideia de ponto médio.
Aqui, ó, definição, ponto médio de um segmento AB é um certo C, onde isso aqui acontece, tá? Então, essa informação que vai ser a base para essa demonstração, tá? Então, aqui praticamente eu já está provado, porque a definição já diz isso, tá? Então, o 1, num caso desse, né, quando já está definido essa ideia, no caso, o nosso trabalho nessa demonstração é provar que é único, tá? Mas que tem já é garantido, tá? Essa informação aqui garante, ó, o ponto médio do segmento AB é um certo C, tal que isso acontece, tá? Ok, então vamos escrever, tá? Deixa eu ver como é que a gente escreve. Então, dados. AB, segmento, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Na verdade, eu tenho que, se eu quiser fazer uma demonstração mais completa, né? Tá aqui. Esse axioma de ordem vai me garantir o seguinte: eu tenho os pontos A, B, vou ser bem direto. Então, isso aqui implica por O2, né, que existe C entre eles. Tá. Então, garantir que tem um ponto entre eles. Primeira coisa. Segundo, quando o ponto está entre dois, né, essas medidas, o segmento completo, né, pode ser dado por essas medidas. E em particular, né, se esses dois são idênticos, aí eu tenho um ponto médio. Tá? Então, a gente supõe isso, tá? Supõe que se está entre esses dois, né, então eu tenho que o AB, né, eu tenho pontos entre eles. Em particular, se eu considerar que os dois são idênticos, pela definição 1, eu vou chegar que tem um ponto médio. Beleza, então essa seria mais ou menos a ideia. Essa escrita eu vou deixar para a próxima aula, que eu vou só comentar. Então, com essas informações, né, o D1, o S3 e aquela informação mais em cima, né, que dado 2 pontos eu tenho um entre eles, que eu já escrevi aqui, eu garanto que eu tenho o ponto médio. Né? Então, deixa eu só colocar aqui as informações. Aqui, ó, 1O2, a definição 1 do capítulo 2 e o 2S3. Essas três informações combinadas, né, me garantem que tem um ponto médio. Aí, como é que eu provo que é único? Então, eu suponho que tem dois, tá? Primeiro, você vai ter que exibir a cara dele. Como é que você vai exibir a cara do ponto médio? Abrindo essa equação aqui, você abre essa equação aqui, né, de acordo com essa formulazinha, e você exibe o C, né, que é o ponto médio. Aí você supõe que tem outro, e você vai abrir a mesma equação, né? Aí você vai ter que chegar que esse ponto, né, dá exatamente a mesma equação. Tá, então eu vou deixar esse para vocês, né, refletirem essas ideias aqui para a próxima aula. Próxima aula a gente faz a escrita dele completo e tira as dúvidas, né? Lembrando que, como ela vai entrar no capítulo 3 na próxima aula, né, eu vou falar com ela, porque eu posso apresentar para vocês, né, no capítulo 3. Ela não precisa vir apresentar, né, só se ela quiser.
Mas o capítulo 3 já está aqui, né? Então, eu posso dizer para vocês, né, na próxima aula, quando eu terminar aquela prova, o que se trata. Aí eu passo, sei lá, 1 ou 2 questões para vocês, tá? Para vocês escreverem a demonstração, né, referente a esse capítulo 2 aqui. E isso vai completar a nota, tá? Da primeira unidade. Tranquilo? Bom, pelo horário, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação. Na verdade, a minha fala também encerra aqui. Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta, tá? Lembrando que não dá para eu me prolongar muito, né? Porque eu tenho aula daqui a pouco.